Jeffrey Lionel Dahmer, de 1960 a 1994, foi um dos serial killers mais conhecidos da história dos Estados Unidos. Seus crimes chocaram o mundo devido à extrema violência, ao número de vítimas e aos detalhes perturbadores que vieram à tona após sua prisão. Conhecido como o Canibal de Milwaukee, Dahmer assassinou 17 jovens e adolescentes entre 1978 e 1991. Infância e juventude. Jeffrey Dahmer nasceu em 21 de maio de 1960, em Milwaukee, no estado de Wisconsin, Estados Unidos. Era filho de Lionel Dahmer, químico, e Joyce Flint, que enfrentava problemas emocionais e de saúde. Durante a infância, familiares o descreviam como uma criança tímida e reservada. Na adolescência, Dahmer demonstrou interesse incomum por animais mortos, coletando ossos e estudando sua anatomia. Seus pais se divorciaram quando ele tinha 18 anos, período em que seu comportamento tornou-se ainda mais isolado. Também desenvolveu dependência de álcool ainda muito jovem, chegando a consumir bebidas antes das aulas. Primeiro assassinato. Em 1978, pouco depois de concluir o ensino médio, Dahmer cometeu seu primeiro homicídio. A vítima foi Steven Hicks, um jovem de 18 anos que aceitara uma carona até a residência de Dahmer. Após uma discussão, Dahmer o matou, desmembrou o corpo e descartou os restos mortais em diferentes locais. Esse crime permaneceu sem solução por muitos anos, o que permitiu que Dahmer continuasse vivendo normalmente aos olhos da sociedade. Após o ocorrido, ele ingressou brevemente na universidade e serviu no exército dos Estados Unidos, mas foi dispensado devido ao alcoolismo, escalada criminosa. Após um intervalo de quase 9 anos sem homicídios conhecidos, Dahmer voltou a matar em 1987. Suas vítimas eram, em sua maioria, homens jovens, frequentemente encontrados em bares, clubes e locais públicos. Seu método geralmente consistia em atrair as vítimas para sua residência sob promessas de dinheiro em troca de fotografias ou companhia. Uma vez em sua casa, ele as dopava e as assassinava. Ao longo dos anos, Dahmer foi responsável por diversos crimes, incluindo assassinato, ocultação e destruição de cadáveres, violação de restos mortais, canibalismo, agressão sexual, abuso de cadáveres. As investigações posteriores revelaram que ele mantinha partes dos corpos das vítimas em seu apartamento, incluindo ossos e crânios, que utilizava em rituais pessoais. As descobertas feitas pela polícia foram amplamente divulgadas pela imprensa e contribuíram para que o caso se tornasse um dos mais conhecidos da criminologia moderna. Crimes de maior repercussão. Entre os casos que mais chamaram a atenção está o assassinato de Conner Aksintazonfone, em 1991. O adolescente de 14 anos conseguiu escapar do apartamento de Dahmer, mas, após uma abordagem policial marcada por falhas graves, foi devolvido ao agressor. Pouco tempo depois, Dahmer o matou. Esse episódio gerou forte indignação pública e levou à revisão dos procedimentos adotados pelo Departamento de Polícia de Milwaukee. Outro aspecto que chamou a atenção foi o fato de Dahmer ter conseguido evitar suspeitas durante anos, apesar de diversos sinais que poderiam ter levado à sua identificação mais cedo. Prisão. A captura de Jeffrey Dahmer ocorreu em 22 de julho de 1991. Uma de suas potenciais vítimas, Tracy Edwards, conseguiu escapar do apartamento algemado e abordou policiais nas proximidades. Quando os agentes entraram na residência, encontraram fotografias das vítimas e iniciaram uma busca detalhada. A investigação revelou evidências dos homicídios, levando à prisão imediata de Dahmer. Posteriormente, ele confessou os assassinatos e cooperou com os investigadores, fornecendo detalhes sobre os crimes. Seu depoimento foi fundamental para esclarecer diversos casos de desaparecimento, julgamento e condenação. O julgamento teve início em 1992. A principal discussão jurídica envolveu sua sanidade mental. A defesa argumentava que Dahmer sofria de transtornos psicológicos graves, enquanto a acusação sustentava que ele era plenamente capaz de compreender seus atos. Ao final, o júri o considerou legalmente são. Ele foi condenado a 15 penas de prisão perpétua consecutivas, posteriormente ampliadas para 16, totalizando mais de 900 anos de encarceramento. Durante entrevistas concedidas na prisão, Dahmer afirmou assumir total responsabilidade pelos assassinatos e declarou que compreendia a gravidade de seus atos. Morte.
Jeffrey Dahmer morreu em 28 de novembro de 1994, aos 34 anos, enquanto cumpria pena na instituição correcional de Columbia, em Wisconsin. Ele foi agredido por outro detento, Christopher Scarver, durante um trabalho realizado dentro da prisão. Foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Sua morte encerrou um dos casos criminais mais notórios do século XX. Legado e impacto. O caso Jeffrey Dahmer continua sendo objeto de estudos em criminologia, psicologia e sistema penal. Especialistas analisam fatores relacionados à sua personalidade, as falhas institucionais que permitiram a continuidade dos crimes e as respostas das autoridades durante as investigações. Documentários, livros e produções televisivas abordaram sua história ao longo das décadas, contribuindo para manter o interesse público no caso. Entretanto, muitas dessas obras também geraram debates sobre a forma como crimes reais devem ser retratados, especialmente em respeito às vítimas e seus familiares. A trajetória de Jeffrey Dahmer permanece como um exemplo extremo de violência serial e das consequências que falhas na identificação de comportamentos criminosos podem ter sobre a sociedade.